Pessoal, vai chegar uma mensagem aí. Pessoal, bom dia. Eu sou o Diego Aguiar. É um prazer estar com cada um de vocês aqui na nossa capacitação, né, de terapeuta em dependência química. Espero que nós conseguimos, nesse dia, trocar informações, trazer um conteúdo, tirar algumas dúvidas, fazer alguns alinhamentos, para que a gente possa, como profissional, ofertar um melhor atendimento, um melhor cuidado e uma melhor reinserção para os nossos acolhidos e para os seus familiares que tanto necessitam do nosso trabalho, ok? Então, a nossa primeira aula é sobre gerenciamento de crise. Quando nós paramos para observar a história de um dependente químico, a história de uma família de um dependente químico, são pessoas que vivem uma crise. Vou colocar o primeiro slide aí na tela. Eu queria que você observasse essa foto para que você pudesse entender. Você olhando para essa imagem, uma mesa, né, supostamente aí num escritório, ou numa sala de atendimento, ou numa sala de reunião, onde essa foto a gente vê alguém em crise, a gente vê alguém que não consegue resolver os seus problemas, que não consegue administrar suas dores, que não consegue vivenciar aquilo que é necessário para tomar decisões assertivas. Quando nós paramos para observar a questão da dependência química, quando nós paramos para observar o nosso desafio como profissional, é resolver crises. E quando nós paramos para observar a importância de resolver crise, nós precisamos de entender o que é uma crise. Nós precisamos de entender do que se trata, nós precisamos de entender que existem vários tipos de situações complexas onde o ser humano ele se encontra em crise. Mas como o nosso foco aqui é dependência química, é muito importante que cada um de vocês, profissionais, possa entender que os nossos acolhidos, os nossos pacientes, ou se você chama de interno, os nossos internos são homens e mulheres que estão numa crise através do uso e do abuso de substâncias psicoativas. É muito importante nós entendermos o que é a dependência química. A dependência química é uma doença progressiva, ela só aumenta com o tempo de uso e de abuso, ela é multifatorial, então alguns usam porque foram abusados na infância, isso gerou uma revolta em seu coração, outros usam por curiosidade, alguns amigos e colegas usavam, e ele teve curiosidade de poder também experimentar. Outros usam porque querem se soltar, querem se comunicar melhor, querem fazer parte de um grupo, de uma tribo. Outros usam, em momentos de lazer. Então, são muitos fatores que levam o uso e o abuso. Então, ela é uma doença que ela é crônica, ela é progressiva, multifatorial e, por muitas vezes, ela pode levar a fins fatais. Porém, os acolhidos, pacientes ou os internos procuram profissionais como eu e você, dentro das comunidades terapêuticas, para que possam, através das ferramentas que eu e você vamos apresentar, gerenciar suas crises. Mas quando nós paramos para observar, eu visitei 104 comunidades terapêuticas nesses 3 anos como presidente da Federação Mineira, e eu vejo que, por muitas vezes, as equipes estão em crise. Não é somente a questão da dependência química, não é somente a questão daquilo que o acolhido está vivendo, daquilo que é a demanda do acolhido, mas por muitas vezes as equipes, os profissionais, não conseguem gerar crises no seu próprio relacionamento um com o outro. Então é muito importante que cada um de nós, nessa manhã de quinta-feira, possamos entender que nós não podemos ter crise dentro da equipe. E como que nós sanamos, resolvemos, apaziguamos qualquer tipo de crise dentro da equipe?
através de reuniões. E eu quero sugerir para vocês, juntamente com o gestor da instituição de vocês, que vocês passem a se reunir toda sexta-feira ou toda segunda-feira, primeiro ou último dia da semana, sem ser os finais de semana, para que todos possam participar. Para quê? Para que vocês possam ter um alinhamento entre vocês, para que vocês possam, a cada reunião, aprimorar a comunicação assertiva entre vocês, papel de cada um, né? A função de cada um, a missão de cada um dentro da instituição, para que vocês possam ser cirúrgicos nas abordagens, nas intervenções, gerando uma condição de sucesso para os acolhidos e para os seus familiares. Um grande dificultador que nós conseguimos perceber que nós, profissionais da área da dependência química, enfrentamos é que, por muitas vezes, nós temos que gerenciar a crise de um acolhido, de um paciente, de um interno, mas, por muitas vezes, nós estamos em crise. Então, é muito importante que você cuide da sua saúde mental, da sua saúde emocional. É muito importante que você observe que você não consegue gerenciar a crise do outro se você não conseguir acalmar a crise que, por muitas vezes, está na sua cabeça, no seu coração. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte: nós, profissionais da área da dependência química, somos pessoas que trabalhamos muito, o nosso rendimento ele é baixo, né? O nosso salário, o nosso provento, ele é baixo, e a nossa carga emocional e física, ela é muito alta. Então é muito importante que todos vocês, profissionais, vocês consigam ter esse entendimento. Quanto melhor estiver a sua saúde mental, melhor profissional em dependência química você vai ser. Quanto melhor tiver a sua saúde emocional, a sua resposta para os seus acolhidos e familiares, ela é muito melhor. Então, que nós venhamos cuidar disso, ok? No nosso segundo slide, você vai conseguir observar, a termo de introdução, que a crise é um momento, perigo ou difícil, perigoso ou difícil, período de desordem ou tensão. É muito importante que cada um de nós venhamos observar que que a crise é um momento perigoso ou difícil, um período de desordem ou tensão. Então, é muito importante que nós venhamos conseguir, de forma assertiva, mostrar aos nossos acolhidos que a crise é um momento. A maioria dos dependentes químicos, eles voltam ao uso e ao abuso de substância psicoativa porque eles não conseguem lidar com um momento de crise. Acreditam que aquele momento é o fim. Acreditam que aquela crise de abstinência é algo que não possa ser superado. É importante nós entendermos que no tratamento, no acolhimento de um acolhido em comunidade terapêutica, ele vai passar por momentos de crise. E eu quero primeiro nortear e nomear um momento que nós vamos chamar um momento de abstinência. É importante nós entendermos que, nesse momento, nós, como profissionais, precisamos, de forma rápida e objetiva e assertiva, identificar que ele ou ela está tendo uma crise de abstinência e, nesse momento, ter empatia e usar as ferramentas corretas para estabilizar esse acolhido. É importante nós entendermos que a abstinência ela vem de algumas formas, né? Alguns deles dormiram super bem, estavam motivados ao tratamento, e aí nós começamos a entrar numa demanda que, na introdução que nós conversamos, nós percebemos que vocês têm dificuldade de ter essa percepção e de saber como agir nesse momento. É muito comum, faz parte do tratamento, e é previsto isso até mesmo no plano de atendimento singular, que é o PAS, que o acolhido vai passar por esse momento de abstinência, de desinteresse momentâneo pelo tratamento. E é muito importante que, nesse momento, nós, como equipe terapêutica, cada um na sua função, ok?
possamos, da maneira assertiva, mostrar a esse acolhido que isso é apenas um momento, que isso é apenas uma situação que ele está vivendo. E que esse momento ele é passageiro, mas o propósito e objetivo dele em reabilitação é contínuo. E ele ou ela não pode perder o foco do seu objetivo. Por isso que é muito importante nós trabalharmos muito próximo do PAS, que é o Plano de Atendimento Singular, onde o acolhido, juntamente com a equipe, vai construir metas, foco e objetivo. Então, no momento de abstinência, momento que pode durar aí de 5 a 15 minutos, se nós conseguimos monitorar e intervir da maneira assertiva, que isso faz parte do tratamento, mas que as metas, o foco e o objetivo precisam de continuar. Para quê? Para que ele possa alcançar o objetivo dele, que é reabilitação, que é abstinência, que é reconstruir famílias, vínculos, que é se reinserir na sociedade, que é conseguir ser tudo aquilo que ele sonha, que ela sonha. Então, é muito importante entender que a crise é um momento perigoso ou difícil, um período de desordem emocional. Eu queria que, de forma objetiva, cada um de vocês pensasse. Hoje vocês estão aí dentro da instituição onde vocês trabalham, e é muito importante que cada um de vocês consiga entender que cada pessoa que aderiu a esse tratamento de forma voluntária, ele tem o interesse em se reabilitar. Ela tem o interesse em recomeçar a sua vida. Porém, existem momentos de desordem emocional. Exemplo, você deve ter um acolhido ou uma acolhida aí que já tem 4 meses que está com você. Ele já venceu o tempo de desintoxicação ou está finalizando ele. Existem estudos que comprovam que o período de desintoxicação é de 90 a 150 dias. Existe uma outra corrente que afirma que esse período ele é de 60 dias. Eu não acredito nessa desintoxicação, eu acredito nessa com esse período maior, sem trazer nenhum tipo de verdade, tá? Mas trazendo 2 correntes de pensamento. Então, se a gente para pensar, essa acolhida que está há mais de 120 dias sendo acompanhada por vocês e pela equipe, é alguém que já não tem mais o contato com álcool e outras drogas, a não ser drogas lícitas prescritas por médico. Então, por que esse acolhido ou acolhida continua ainda tendo desordem emocional? Por que mesmo longe da substância psicoativa, num local protegido, acompanhado por pessoas capacitadas, ele e ela ainda continuam tendo desordem emocional? Por quê? A dependência química, ela também é uma dependência emocional. É muito importante que nós venhamos tratar também o emocional dos nossos acolhidos e acolhidas. Por quê, Diego? Porque você vai perceber, através dessa reflexão, que a maioria das pessoas que estão sendo acompanhadas por vocês já tem um contato, já não tem contato com álcool e outras drogas há mais de 30 dias. E continuam tendo dificuldades, irritabilidade muito alta, não conseguem lidar com uma negativa, não conseguem cumprir horários, não conseguem participar de atividades que eles mesmos se propuseram participar. E quando você consegue ter o entendimento que eles estão passando por uma desordem emocional, por uma crise momentânea, e essa crise, profissionais, terapeutas, elas podem surgir por vários motivos, ok? Eu não sei como que funciona os dias de visita e ligação na instituição que vocês representam, mas é comum que nos dias de ligação e visita, alguns problemas aconteçam. Algumas crises aconteçam. Por quê?
Aquele acolhido recebe uma ligação da sua família, e a sua família, por muitas vezes, por ser codependente e não ter sido instruída da forma de como ajudar, eu quero exemplar para que fique claro. De repente, eu, Diego, sou acolhido de vocês, e a minha família liga num dia de quinta-feira, uma chamada de vídeo, a gente bate um papo, e no final a minha esposa fala assim: ó, Diego, a gente está passando por um momento financeiro muito difícil. Os nossos filhos agora, no começo do ano, precisam de material escolar e a gente não está tendo como, né, providenciar isso. Por mais bem orientado que eu fui por vocês como equipe, eu desligo o telefone da forma mais educada que eu consegui com ela, mas aquilo vai mexer comigo. Aquilo vai gerar em mim um desconforto. Eu sou pai daqueles filhos, eu sou marido daquela mulher, e eu não estou conseguindo, por esse momento de tratamento, eu não estou conseguindo suprir a necessidade deles. E nesse momento eu entro numa crise emocional. E eu preciso do apoio de cada um de vocês, terapeutas, para que vocês possam entender o que está acontecendo comigo. O que por muitas vezes acontece em comunidades terapêuticas, em clínicas, ou até mesmo em consultórios. O profissional, ele reage à dificuldade ou à crise do acolhido de uma forma errada, dizendo que o acolhido está, às vezes, manipulando, às vezes buscando uma autossabotagem. Mas pensa bem, eu queria que você agora tivesse empatia, e eu também, com o acolhido que nós estamos acompanhando. Esse momento que ele passa de crise, ele precisa de entender o que está acontecendo com ele, por que está acontecendo e o que ele precisa fazer para que ele não perca o foco e o objetivo. Então, o que rapidamente nós precisamos entender? Mostrar para ele que ele está tendo uma crise emocional através de não estar conseguindo suprir uma necessidade que ele, como pai e marido, precisava suprir. Diante disso, o que fazer? Abortar o tratamento, que foi o que ele fez a vida toda? Aí ele fala assim: não, que eu preciso de ir para trabalhar, Diego. Aí eu preciso de virar e falar com ele assim: João, deixa eu te explicar. João, hoje você está vivendo um tempo onde a coisa mais importante que você precisa é fazer seu tratamento. Você estava lá fora, João, e não estava trabalhando. Ou estava trabalhando e não estava suprindo a necessidade, tanto da sua família como sua. Porque senão você não tinha perdido os seus vínculos de trabalho e gerado, né, essa situação. Então, é necessário que você identifique o que está acontecendo juntamente com o João. João é um nome fictício para que a gente possa trabalhar aqui hoje. Entender o que está acontecendo. João, por que seu humor mudou? João, por que você não quer participar do grupo? João, por que você não quer participar do autocuidado, da sociabilidade? Por conta da ligação? O que aconteceu? João, eu fiz algo que gerou isso em você? Para quê? Para a gente conseguir escutar do João o que está acontecendo. Entendemos o problema, nós precisamos de mostrar ao João que, em reabilitação, ele vai passar por várias outras dificuldades. Ele vai enfrentar vários obstáculos para ele poder concluir o seu tratamento em dependência química e para que ele possa evoluir dentro desse tratamento. E uma forma de evoluir é aprender a lidar com o emocional. É muito importante, você precisa de anotar isso, que você consiga trabalhar com seus acolhidos, a importância deles adquirirem equilíbrio emocional, que eles possam aprender a lidar com as crises que a vida nos proporciona, ok? Então, que cada um de nós, profissionais, possamos, de forma assertiva, entender a demanda que nós estamos com o nosso acolhido, né? Por que ele não quer participar mais? Mas ele não participava. Ele não era alguém extremamente disponível para as atividades inclusivas da instituição, não era alguém extremamente amigável, mas o comportamento dele ou dela mudou. O que aconteceu? Ah, não, eu vou te corrigir porque dessa forma está errado, eu vou te dar uma disciplina, ou eu vou até mesmo te desligar do programa. Mas
eu, como profissional, eu preciso de entender o que aconteceu. É muito fácil, nós, por muitas vezes, falarmos assim: ó, o João não quer mais tratamento. O João está numa condição hoje de autossabotagem. Mas o bom profissional, o bom terapeuta, é aquele que vai desconstruir essa autossabotagem. Não é comum, pessoal, o dependente químico se autossabotar? Está indo tudo bem. Ele venceu o tratamento, começou a trabalhar, começou a namorar, com 1 ano e 8 meses, tudo ok. Ele passa por uma dificuldade com a família, e através dessa dificuldade que ele passa com a família, ele volta para o uso e para o abuso das drogas e fala assim: não, minha sabotagem. Isso é autossabotagem. Então, é muito importante que eu e você venhamos identificar esse problema. Para quê? Para que, através desse problema, nós possamos mostrar a ele que ele está com um comportamento de adicção ativa. E que, se ele ou ela não mudar esse comportamento, ele não vai ter sucesso. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Vocês estão comigo aí? Consegue entender o que eu estou dizendo? Ok. A palavra crise, em chinês, é representado por 2 ideogramas. Pessoal, a palavra crise, em chinês, ela é representada por 2 ideogramas: perigo e oportunidade. Eu queria que você anotasse isso. Todas as vezes que se apresentar uma crise diante de você profissional, uma crise pessoal, você possa entender. É um momento de perigo, mas também um momento de oportunidades. É muito importante que, nesse momento, eu e você, como profissional, possamos mostrar ao nosso acolhido que ele está vivendo um momento de perigo, porque se ela fizer, se eles tomarem as mesmas decisões que tomaram durante anos, eles vão voltar para o uso e para o abuso de substância psicoativa, através de autossabotagem, através de transferência de responsabilidade, através de não conseguir lidar com essa crise de abstinência, com essa crise emocional, com essa desordem psicológica, cognitiva, mas também é uma oportunidade. Pessoal, é muito importante você prestar atenção nisso. Nós tivemos uma crise agora global e mundial, onde nós todos enfrentamos o Covid-19. O que eu queria que você prestasse atenção e refletisse comigo? Nesse momento de crise do Covid, muitas pessoas quebraram suas empresas, muitas pessoas fecharam comunidades terapêuticas, muitas pessoas perderam o seu relacionamento familiar, mas outras pessoas abriram empresas, outras pessoas cresceram como empresários, a empresa ganhou muito dinheiro nesse período de Covid-19. Outras comunidades terapêuticas cresceram muito, conseguiram participar de editais, conseguiram fazer parcerias com o governo federal, governo do estado, parcerias com empresas. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque, no momento de crise, surgem inúmeras oportunidades. Queria que você observasse o que aconteceu aí dentro da realidade de vocês, na instituição de vocês. Chegou um tempo que eu acredito que vocês não tiveram mais visita pessoalmente, aquela visita coletiva, né? A vigilância sanitária proibiu essas visitas. E aí nós descobrimos que existe a chamada de vídeo. E a chamada de vídeo é algo que veio para poder ficar agora no nosso tratamento. Independente de hoje podemos ter visita presencial de novo. Então, nos momentos de crise, nós temos várias oportunidades. E é muito importante que você consiga mostrar para o acolhido que, na crise, quais oportunidades que ele está tendo.
Eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa nem de me responder, eu queria que você só balançasse a mão. Quantos de vocês que estão aí nessa sala são pessoas que passaram pela luta da dependência química? Levanta a mão, por favor. São 3 ou 4? Tá. Por que que eu estou falando isso? E eu queria que você observasse isso e passasse essa mensagem para frente. Durante muitos anos da tua vida, como também da minha vida, a dependência química nos subjugou. Quero te dar alguns exemplos. Eu sou um ex-morador de rua, fui viciado no crack durante 16 anos, e tudo que eu tinha, o crack me tirou, através das minhas escolhas e decisões, ok? Cheguei numa situação de rua. Então, o crack gerou uma crise na minha vida, mas o mesmo crack gerou na minha vida uma oportunidade. Hoje eu trabalho com dependência química. O meu salário vem através de dependência química. A minha maior renda é com palestras e curso. Eu só falo sobre dependência química. Eu só falo como vencer o crack, vencer a dependência química. Por que que eu estou te dando esse exemplo? Porque o perigo que destruiu a minha vida enquanto eu fui vítima dele, enquanto você foi vítima dele, é o mesmo que gerou em nós oportunidade e está nos dando condição hoje de nos desenvolvermos como profissional. Você conseguiu entender o que eu falei? Então, você que durante muitos anos sofreu com a dependência química, hoje você é um agente de transformação na sociedade através da dor que você superou. Então, anote isso dentro do seu coração, é muito importante, dentro do seu cérebro. A crise que você enfrenta hoje não é nada mais do que uma oportunidade de você crescer e, através desse crescimento, se desenvolver em oportunidades. Quer dizer o quê? Vocês agora que estão fazendo a formação em terapeuta, monitor e coordenador, daqui a um tempo você vai estar do outro lado dessa tela, fazendo uma formação e formando outros. E para isso você vai receber um recurso para isso. Para isso você vai ter conexões. Para isso pessoas vão reconhecer o seu trabalho. E isso tudo veio porque você superou uma crise. É muito importante que você consiga mostrar isso para os seus acolhidos. João, é tão importante você fazer esse tratamento, fazer bem feito, evoluir, porque daqui a um tempo, João, você vai ser alguém que vai ter propriedade nesse assunto para que você possa colaborar com o outro. Você, João, através desse bom tratamento que você está fazendo, você vai ser alguém que vai ter a sua família restaurada, o seu convívio social refeito. Portas vão se abrir. E para isso é muito importante entender que no momento de crise, você precisa de tirar os olhos do seu acolhido somente do problema. Somente do problema. E mais uma vez eu quero voltar para o Covid-19. Alguns países quebraram pelo Covid-19. Algumas economias, a inflação subiu muito, o desemprego subiu muito, mas eu queria falar com você sobre a China. Ah, Diego, mas a China é comunista, a China, existe alguns relatos que a própria China desenvolveu o Covid e tal. A China, o seu PIB, Produto Interno Bruto, o seu recurso, ele cresceu por volta de 40% na pandemia. A China vendeu máscara, insumos para vacina mais do que qualquer outra nação. Mas se nós observarmos, a crise começou na China. E eles viram uma oportunidade. Eu queria que, a partir de hoje, toda vez que você enfrentar uma crise, você possa ver nela uma oportunidade. Oportunidade como, Diego, no momento ruim, no momento de desordem, no momento de dor, oportunidade de aprendizado. Você pode anotar isso. Toda crise gera um aprendizado.
toda crise gera um aprendizado. Eu estou com uma crise hoje de irritabilidade. Dormi ontem na comunidade, tudo ok, passei pela psicóloga, participei de todas as atividades. No final da tarde, joguei bola com os acolhidos, estava tudo ok. Dormi e acordei extremamente irritado. Mas o que aconteceu? Não sei. É uma crise de abstinência que trouxe a irritabilidade como resultado dessa crise. Eu preciso de aprender com essa crise. Primeira coisa que eu aprendo, essa crise é algo que é passageiro, é algo que é rápido. Aprendo a ter domínio próprio. Eu já não vou agir mais de conformidade com os meus sentimentos. Eu não vou agir mais de conformidade com a minha dor, mas eu vou agir de conformidade com o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo no meu PAS, no meu plano de atendimento singular? Abandonar o uso e o abuso das drogas, ser reinserido ao mercado de trabalho, ter a minha família de volta. Então, eu não posso ser alguém que vou viver através de um sentimento. Eu não posso ser alguém que vou viver através de uma crise de irritabilidade, de um comportamento de autossabotagem. Mas, pelo contrário, eu preciso viver por propósitos. Eu preciso viver por objetivo. E você, como monitor, coordenador e terapeuta, você precisa de mostrar isso para o seu acolhido. No dia da dificuldade dele ou dela. É muito importante que você consiga mostrar que ele e ela não pode ter um comportamento através de um sentimento, de uma emoção, de uma circunstância, mas sim através de um propósito, de um objetivo, de um foco que já foi estabelecido por ele acolhido com você, equipe. E é muito importante nós entendemos que aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você precisa de sempre lembrar isso para os seus acolhidos. Aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então é muito importante que no momento de crise, de dor, de tribulação, de angústia, os nossos acolhidos possam ser direcionados por nós profissionais a vencer esses momentos, a vencer essas emoções e a viver segundo o foco, segundo o objetivo de tratamento. Ok? Os tipos de crise humanas. Eu queria trazer algumas reflexões para que você possa pensar sobre isso. Os tipos de crise humana. Ao longo da vida, cada pessoa deve enfrentar uma série de momentos críticos, que podem ser classificados de diferentes maneiras, do ponto de vista do desenvolvimento evolutivo das pessoas. Existem dois tipos de crise que eu quero trabalhar com você agora. É muito importante, primeiro, nós entendermos que todos nós vamos enfrentar crises. Todos nós. Tanto você, profissional, quanto os nossos acolhidos. O que nós precisamos é de aprender a lidar com as crises e de identificar que crise que nós estamos vivendo. Primeiro, normativas específicos do seu ciclo de vida e esperadas. Casamento, busca de emprego ou moradia, aposentadoria. Então, é muito importante nós entendermos que existem algumas crises nas nossas vidas que elas são esperadas, que faz parte do nosso ciclo de vida. Quero dar mais alguns exemplos, né? A perda de um ente querido. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tenho certeza que já. Vocês estão, né, com uma instituição aí grande, e é importante que cada um venha pensar sobre isso. Num dia de ligação, uma família comunica o acolhido da perda de um ente querido. E esse acolhido, por
por um momento de dor, ele quer abortar o tratamento, ele quer ele não consegue lidar com aquela dor e ele quer abortar o tratamento. Eu e você, como profissionais, precisamos de identificar o que está acontecendo com ele. Identificamos. Através de um luto, isso gerou nele uma crise, e nós precisamos, de maneira rápida e objetiva, intervir. Primeira coisa, eu tenho que perguntar para ele: João, eu entendo a sua dor, me compadeço de você, meus sentimentos, mas, João, vamos pensar. Seu pai já foi enterrado. O que que você pode fazer agora? Abortando o tratamento, o que que você pode fazer? Você pode trazer o seu pai de volta? João, coloca amor nas minhas palavras, João, porque eu só quero te ajudar, tá bom, querido? Eu entendo a sua dor, né? Eu entendo esse momento de dificuldade que você está passando, mas eu preciso de te ajudar aqui como monitor, como terapeuta, tá? Como coordenador, preciso te ajudar nessa hora, nesse momento difícil. O que que você pode fazer, João, diante disso? Se o seu pai já faleceu, se ele já foi enterrado, né? Por que sair do tratamento? Por que esquecer desse objetivo que está no seu passe, que é reconstruir sua família, que é ser um profissional de sucesso, que é finalizar o seu curso superior? Você desistindo hoje, por esse momento de dor, de luta que nós entendemos, você está indo de encontro ao seu objetivo ou, mais uma vez, você está desistindo do seu objetivo? Aí eu quero te dar um outro exemplo. Rapidamente, o João, por mais nervoso que ele esteja, é muito importante que nessa abordagem você abaixe o tom da sua voz. E você, em todos os momentos, mostre empatia com o João. Como assim empatia? Se colocar no lugar dele. Eu quero te dar um outro exemplo de crise normativa. A esposa do João já acompanha ele há 3 tratamentos e o João continua a usar e abusar. Após ele chegar na comunidade terapêutica de vocês, o João teve uma crise de abstinência, falou que ia desistir do tratamento, mas vocês, de forma muito assertiva, conseguiram amenizar isso. O João decidiu ficar, mas a esposa foi comunicada disso. E na próxima ligação, a esposa fala para o João: João, eu não vou te acompanhar mais. Eu não vou continuar com você. E, através disso, o João quer desistir do tratamento. Por quê? Porque ele está passando uma crise no casamento. Qual que é o seu papel como terapeuta, monitor e coordenador? Você precisa de sentar com o João. Trazer o João à condição e entendimento de entender o que está acontecendo. Por que que ela está fazendo isso? E ela está fazendo isso por quê? Porque ela já acompanha o João várias vezes, ela já se desgastou com o João no tratamento e, por muitas vezes, não consegue perceber o resultado. Diego, Por muito... Oi? só uma dúvida, meu caro. Você vai disponibilizar esses slides para a gente depois? Sim, mando tudo para vocês aí. Acabou a palestra, eu mando o primeiro slide. Ok, obrigado. Só porque tem alguns copiando, a gente só para não perder o foco. Obrigado, viu? Ok. É muito importante entender a responsabilidade que nós temos como profissional. É muito importante você anotar esse passo a passo. Aquilo que eu disponibilizar via o que está aparecendo na tela, você não precisa anotar. Mas essa forma de intervenção. Então, o João está querendo desistir do tratamento porque a esposa dele, a Maria, mais uma vez, ela se sente frustrada por apoiar o João e o João, mais uma vez, não conseguir dar uma resposta. E eu e você, como profissionais, precisamos de chamar esse acolhido e falar com ele. Por que que ela não quer te apoiar? Porque, mais uma vez, o seu comportamento é de desistência. O seu comportamento é de transferência de responsabilidade. O que é transferência de responsabilidade, pessoal? Transferência de responsabilidade é quando você coloca a sua reabilitação
nas mãos do outro. Exemplo: Diego, por que você não se reabilitou? Eu não me reabilitei porque a minha família não me ajudou. Mas quando eu usava e abusava das drogas, minha família também não me ajudou. Eu não convidei minha mãe, eu não convidei meu pai para fazer o uso e o abuso junto comigo. Por que quando eu vou me tratar, o meu pai e minha mãe, eles se tornam responsáveis de uma decisão que é minha, que é pessoal? Então, é muito importante que nós, como profissionais, venhamos desconstruir esses argumentos de autossabotagem no momento de crise dos nossos acolhidos. Essa palavra autossabotagem, ela precisa de ser algo muito bem definido e expresso para os nossos acolhidos, porque a maioria deles, 80% das desistências que os acolhidos têm em comunidade terapêutica é através de autossabotagem. Eu criei uma situação, exemplo, quero exemplar mais uma vez para que fique claro. Eu comecei a usar e abusar das drogas, eu arrumei um monte de problema para a minha vida, hoje, de repente, tenho problemas com a justiça e outros, começo a fazer um tratamento, sai uma liminar de um problema que eu tive na justiça, eu uso essa liminar para voltar a usar droga. Mas quem cometeu esse delito não foi eu? Eu preciso responder por ele. Não fui eu que abandonei a minha família para o uso e o abuso das drogas? Quando a minha família, aspas, me abandona, eu preciso entender que fui eu que causei isso. E somente eu posso mudar esse quadro. Então, é necessário que, no momento de crise normativa, algo que acontece, nós venhamos ser muito assertivos em identificar o problema, apresentar as ferramentas corretas, mostrando o que deve ser feito, para que os nossos acolhidos possam ter uma resposta de recuperação, não uma resposta de adicção ativa, que é voltar a transferir responsabilidade, a desistir daquilo qual é o foco e o objetivo e a voltar para o uso e para o abuso da substância psicoativa. Então, quando nós entendemos isso, é muito importante nós entendermos. Não sei se vocês já atenderam alguém da terceira idade que não se preparou para sua aposentadoria, e eu quero trazer um exemplo. Eu dei uma palestra para oficiais da aeronáutica, na aeronáutica, onde o tema era me preparando para aposentar, onde não há lugar para o álcool e outras drogas. Um tema forte, sugerido pelos próprios gestores do quartel da aeronáutica, onde eu participei, e eles deram o tema, não me deram opção de tema, deram o tema, me contrataram para falar sobre aquilo. O que eles perceberam? Esses eram sargentos e tenentes da aeronáutica que não se preparavam para a aposentadoria. Então, o que acontece? Eles entravam no quartel e ele vai entrando e todo mundo vai batendo continência. E quando ele sai dessa condição, na casa dele, ninguém vai bater continência para ele. No supermercado, ninguém vai bater continência para ela. E aí, como ele tinha uma vida totalmente ativa, com várias funções, comandando tropas, pequenos grupos, com 60 anos, ele já não tinha mais o que fazer, e com um salário de aposentadoria muito alto. A maioria deles ganhavam, naquela época, isso foi no ano retrasado, era por volta de 12 a 16 mil reais, dependendo cada um da sua patente. Então, ele era alguém que era extremamente ativo, e de uma hora para outra ele se aposenta, porque ele não se preparou para isso, e ele passa a ficar dentro de casa, e por muitas vezes ele começa a ter uma crise de identidade. Ele começa a ter uma crise
porque não tem o que fazer com o seu tempo, tem muito recurso financeiro. E o que eles começaram a fazer? Começaram a usar e abusar de álcool. Eles começaram a passar parte do seu dia em bares, em eventos regrados ao álcool. Então, diante disso, alguns deles foram fazer tratamento em comunidades terapêuticas. Imagina um tenente da aeronáutica, alguém extremamente instruído, para fazer um tratamento dentro da nossa comunidade terapêutica. E nós, como profissional, precisamos de mostrar para ele ou para ela exemplos. Quero te dar um outro exemplo, saindo dessa linha aí, segurança pública. Vamos dar um exemplo, nós já atendemos policiais militares com esse quadro, aposenta e começa a abusar de forma expressiva do álcool. Policiais civis, bombeiros, GCMs. Agora eu quero te dar um exemplo. Nós acolhemos um gerente do Banco do Brasil, alguém extremamente inteligente. Ele aposenta, tem uma crise no casamento, se separa da esposa, nunca usou droga, se inclina diretamente para o crack. E aí ele chega numa comunidade terapêutica para fazer o tratamento, num momento de crise. Eu e você, como profissional, precisamos de dar uma resposta, identificar o que aconteceu com ele. Então, é muito importante nós entendermos que isso é crise normativa. São coisas que acontecem de forma normal na vida de todo ser humano. Eu queria falar com você sobre um segundo tipo de crise. São as crises não normativas. São as crises circunstanciais, imprevisíveis, acidentais e inesperadas, que são causadas por eventos. Ao surgirem de repente, elas exigem uma resposta imediata da pessoa. E aí eu queria que você pensasse sobre isso. São crises circunstanciais, imprevisíveis. Vocês trabalham aí com PPR, Plano de Prevenção à Recaída? Faz para mim o sinal aí, se sim. Trabalham com plano de prevenção à recaída? Ok. Como que você vai prevenir uma recaída? Como que eu vamos trabalhar de forma preventiva numa recaída, numa crise, numa dificuldade de algo que é inesperado? Você está entendendo a minha pergunta? Eu queria que você refletisse comigo nesse momento. Vamos dar um exemplo. Aconteceu algo que é imprevisível, né? Um acidente. Um exemplo, o Covid-19. De repente, você acompanha alguém no consultório, como terapeuta, e ele fez um tratamento na comunidade terapêutica, fez tudo que foi sugerido, encontrou sobriedade, começou a trabalhar, a estudar, casou, e com 3 anos de recuperação, ele abriu uma empresa, a empresa estava indo de vento em popa, tudo dando certo. 15 funcionários, um rendimento aí mensal de R$40 mil, porém veio o Covid-19. E no Covid-19, a cidade de Juiz de Fora viveu um lockdown maior, foi 1 ano de lockdown, fechou tudo. Ele era alguém que tinha quase R$500 mil em caixa. E a cada mês que foi passando, ele viu a sua empresa acabar. Ele viu tudo que ele construiu nesses 3 anos desmoronar. E a única coisa que ele consegue pensar é em usar e abusar de substância psicoativa para que ele possa lidar com essa dor, com essa luta, com essa dificuldade. Como que você, como profissional, vai agir nesse momento? É muito importante que nós venhamos dar uma resposta para esse nosso acolhido ou paciente. E precisamos de preparar nos nossos grupos terapêuticos
para que eles possam enfrentar a vida, para que eles e elas possam passar pelas dificuldades do dia a dia, para que possam superar essas crises não normativas, algo inesperado, algo que ele ou ela não pensava que ia vivenciar. E aí eu quero dar outros exemplos, acidentes. De repente estava tudo muito bem, aconteceu um acidente, até mesmo dentro da instituição. Estava jogando bola com os acolhidos e ali se chocou com o outro acolhido naquele momento do futebol e quebrou a perna. E aí usa desse acontecimento para abortar o tratamento, para desistir. Mas, Diego, eu vou ficar com a minha perna quebrada dentro da instituição? Sim. É muito importante você lembrar o acolhido que a instituição é um local residencial transitório. É muito próximo de uma residência. Então, esse acolhido vai para o médico, ele vai ali engessar a sua perna, mas ele precisa de continuar o tratamento. Por quê? Nós, como profissionais, mostramos ele e ela que eles enfrentariam vários obstáculos, várias dificuldades, vários empecilhos nessa recuperação. Então, eu queria, de forma objetiva, mostrar a vocês que existem dois tipos de crise. E você, como profissional, precisa de aprender a identificar e a nortear como sair delas. O que fazer diante delas? E entender que as não normativas nós não conseguimos prevenir, mas nós vamos precisar de remediar. Nós vamos precisar de ter uma ação rápida e objetiva, ok? Nós vamos passar para o próximo slide e eu queria te perguntar e queria que você anotasse o seu caderno. O que determina uma crise? Você vai anotar no seu caderno, você não vai me responder, não. E nós falamos disso no final. O que determina uma crise? Para você aí, terapeuta, monitor e coordenador, o que determina uma crise? Anota aí no seu caderno que nós vamos falar no final. É muito importante nós observarmos, né? O que determina uma crise é como que você vê ela. Se você observar essa imagem, ela é uma imagem onde você vê um homem e você vê uma luz ali totalmente focando nessa imagem, e assim que as crises são determinadas. É a forma como você vê. É muito importante você entender isso nessa manhã de quinta-feira. Tudo o que você foca expande. O que isso quer dizer? Quando você olha para um problema, quando você foca em um problema, automaticamente esse problema ele toma uma proporção maior. Na instituição onde vocês trabalham, os acolhidos de vocês têm muita ansiedade? Acredito que sim. É uma característica preponderante dos acolhidos é a ansiedade. O que é ansiedade, Diego? A ansiedade é você sofrer por algo que vai acontecer amanhã. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Um exemplo, de repente você está aí hoje como terapeuta num plantão aí na instituição, você vai ficar aí de repente 7 dias. E você está sofrendo uma crise de ansiedade para quando você voltar para sua casa e resolver um problema com o marido, ou de repente com a namorada. Mas você só vai viver essa situação daqui 7 dias. Então é muito importante que nós venhamos entender que tudo que você foca cresce, expande. Então, no momento de crise que você estiver vivendo, é muito importante você tirar os seus olhos do problema e colocar os seus olhos nas oportunidades que você tem. E aí eu queria falar com cada um de vocês de forma pessoal. Todos nós, em algum momento, vivemos crise.
Se você continuar a olhar somente o problema, esse problema vai roubar toda a sua energia, toda a sua esperança. E quando eu falo esperança, eu falo no verbo esperançar. Ter esperança em um futuro melhor, em dias melhores, em novas oportunidades. Então aprenda a tirar os seus olhos somente do problema. Por que que a maioria dos nossos acolhidos, o ser humano em si, não só falando e tratando sobre dependência química, ele potencializa demais a crise. Eu quero te dar alguns exemplos, de repente você que trabalha com jovem. O jovem de 12, 13, 14 anos, ele é alguém que ele chega num consultório de psicologia ou para fazer terapia e ele fala assim: eu estou com um problema que está acabando com a minha vida. Qual que é, jovem? É porque eu terminei com a minha namorada. Naquele momento, aquele jovem, ele terminou com a sua primeira namorada. E ele quer até mesmo tirar a sua própria vida por esse problema, por Você pode essa... repetir, o áudio falhou. Tá, vou repetir. Vamos dar um exemplo. Você que tá atendendo um jovem. Existem jovens de 12 a 14 anos que chegam num consultório, que vêm fazer terapia, e vira e fala assim comigo assim: Diego, eu estou passando por um problema gravíssimo. Eu falo: pô, me fala, me escuta, para me ver o que eu posso cooperar com você nessa situação. Eu terminei com a minha namorada. E a minha namorada é a pessoa que eu mais amo, é a pessoa mais importante da minha vida. Olha para você ver o problema desse jovem. E eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, você não precisa de me responder. Mas algum de vocês está namorando até hoje com o seu primeiro namorado? Ou se casou com o seu primeiro namorado? 95% não. Um sim. Exemplo. Então, aquele jovem, ele olha para aquela situação e ele potencializa ela de uma maneira tão grande que parece que a vida dele está acabando. E eu e você, como profissional, precisamos de ajudá-lo. Precisamos de ajudá-lo. Outros exemplos. Alguém não conseguiu ser aprovado no Enem, não conseguiu passar na faculdade, no curso que escolheu. Está com um problema? Sim. Mas existem pessoas que desenvolvem depressão, jovens que desenvolvem depressão por isso. Por quê? Porque coloca o seu foco totalmente nesse problema, nessa rejeição. Então, é muito importante que cada um de nós venha entender que onde você foca, expande. Não foque no problema, foque na resolução. Foque no resultado. Todas as vezes que um acolhido te trouxer um problema, você, como profissional capacitado que é, você vai mostrar uma resolução. Como resolver? O problema está aí, diante dele, vamos resolver. Diante dele, como agir. Diante dele, como consertar. Diante dele, como resolver essa situação e esse problema. Ok, pessoal? Vamos dar sequência. Nós não somos indivíduos isolados, que têm crises pessoais, isoladas em bolhas. É muito importante que cada um de nós venhamos entender que nós não vivemos uma vida numa bolha. Todo mundo tem problema. Todos têm dificuldades. Todos. E é muito importante que você não faça da sua dificuldade um problema coletivo. Exemplo. Vocês aí estão aí numa equipe aí, exemplo, de 10 pessoas. E, de repente, um está passando por problemas na vida sentimental. Você não pode levar esse problema para dentro da instituição e para dentro da equipe, de forma nenhuma. Por quê? Porque todos os outros aí têm problemas. Cada um precisa de administrar de forma positiva os seus problemas, as suas crises. E como ensinar isso para os nossos acolhidos? Levando ele à reflexão que ele não pode, de maneira nenhuma,
permitir que a sua crise, que o seu problema, gere problema para os outros acolhidos. Quero te trazer um exemplo. Acredito que na sua instituição os quartos são coletivos. Então, você tem um quarto aí para 6 acolhidos. E um desses acolhidos está passando por uma crise de insônia. E ele já foi no médico, vocês já direcionaram ele para o CAPS. O psiquiatra atendeu, passou para ele uma nova medicação, mas mesmo assim ele não consegue dormir. Ele está passando por uma crise. Ansiedade e outros que está gerando ele uma dificuldade para dormir. Ok. E o que esse acolhido começa a fazer? Ele começa a acender a luz meia-noite, 1h da manhã, para ele ler um livro. E isso está gerando um problema para os outros acolhidos e para a instituição. Quando você, como profissional, chama esse acolhido, você precisa de mostrar para ele e para ela a importância de não gerar um problema coletivo. Porque todo indivíduo ele tem um problema. Quando nós falamos no começo, na introdução, quando eu estava conhecendo vocês e sabendo a dificuldade que vocês, como profissional, enfrentam na instituição, quantas vezes o acolhido está passando por uma dificuldade no dia e ele quer que essa dificuldade dele ou dela interfira em tudo que está sendo feito na instituição. É muito importante que vocês, como equipe, possam entender. Nada pode parar o cronograma da instituição. Nenhum tipo de crise, nem com a equipe ou com os acolhidos, podem atrapalhar o cronograma da instituição. Exemplo, vocês hoje estão com menos 2 profissionais porque testaram positivo para Covid, estão em isolamento em casa, e a equipe que está aí, mínima que seja, ela precisa de continuar o cronograma. Ah, mas a psicóloga não veio para dar o grupo, por isso você está sendo capacitado hoje para que você possa dar o grupo. Ah, mas eu nunca dei um grupo. No dia que você estiver no plantão, como profissional responsável, e faltou os outros profissionais, você precisa de colocar esse cronograma para ser cumprido. Respeitamos totalmente as suas limitações. Ah, Diego, eu não sou o profissional que fala melhor em público. Ok, eu também não. Mas chegou um dia que eu tive que, através do momento de crise, assumir uma responsabilidade de falar em grupo. E percebi, no final, que era capaz e tinha condição para isso. Então, é muito importante que você entenda que no dia, não sei se vocês chamam de plantão, ou no dia que for a sua escala, mas no dia que você estiver na instituição, o cronograma precisa de ser executado. Diego, mas eu não sou o profissional responsável pela psicoterapia, por aquele que vai fazer um atendimento terapêutico. Mas, se o responsável não está, você precisa de atender a demanda da melhor maneira. Como? Com muita empatia. Falando de forma com tom baixo, para que, mesmo se você errar na intervenção, não seja algo agressivo. E o principal, sempre se colocando no lugar do acolhido. Então, as suas dificuldades como profissional, ela não pode, de maneira nenhuma, atrapalhar o cronograma da instituição. E aí eu quero chamar a atenção de vocês como equipe, com todo respeito e empatia. Nós temos lidado com muitos profissionais em comunidades terapêuticas que, em vez de resolver problema, estão criando. Em vez de ser a solução, estão sendo o problema. Então, é muito importante que os meus problemas pessoais, eles não venham interferir naquilo que eu estou fazendo dentro da instituição. Ok? Você conseguiu entender o que eu falei? Me dá um joia aí. É muito importante que você possa estar com a sua saúde emocional, com a sua saúde mental, com a sua condição. Para quê? Para que você possa Pode ser repetir essa parte que você falou? Posso sim. É muito importante que você, como profissional, possa ser alguém que
que está com a sua saúde mental, repetindo, com a sua saúde mental e emocional equilibrada. Para quê? Para que você possa dar uma resposta positiva para quem te contratou na instituição, para o cronograma da instituição e para os seus acolhidos. E para isso, eu preciso de entender que não sou só eu que tenho problema. Não é só os meus acolhidos que têm problema. E esses problemas não estão em bolhas, mas por muitas vezes, dentro de uma comunidade terapêutica, existem vários problemas. E nós, terapeutas, monitores, coordenadores, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros, precisamos de ser a resposta para esses problemas. É muito fácil e vago você dizer assim: ah, não, ele não quer nada. Você acredita mesmo que um homem e uma mulher vai para uma comunidade terapêutica onde o tratamento é de adesão voluntária e ele chega dentro desse tratamento sem querer? Eu queria te levar a essa reflexão. Tratamento não é lazer. Nas nossas comunidades terapêuticas, por melhor que seja a nossa estrutura, nós não somos hotéis, nem clubes, para que alguém queira ir para lá passar um tempo. Então, todo acolhido que chega aí, ele tem algum tipo de motivação para o tratamento. E aí eu quero exemplar 2 tipos de motivação. Existem acolhidos que querem realmente abandonar o uso e o abuso das drogas e, através disso, fazer um bom tratamento e recomeçar a sua vida, por única e exclusivamente vontade dele ou dela. Existem outros acolhidos que vão para as nossas instituições porque não tem lugar para ir. Estavam em situação de rua, com seus vínculos familiares totalmente rompidos e buscam na comunidade terapêutica um local protegido. E eu quero dar um terceiro exemplo, que são acolhidos, que vão para as nossas instituições através de um desejo ou imposição familiar. E muitos deles ainda têm, por algum motivo, recompensa ao fim do tratamento. Então, ninguém vai para a comunidade terapêutica por ir. Ninguém vai. Então, é importante que no momento da dificuldade desse acolhido e dessa acolhida, eu e você venhamos mostrá-los que eles não vivem em bolhas e que todos têm problema e que ele não pode permitir que o problema dele venha atrapalhar o coletivo. E aí, isso entra dentro daquilo que nós estávamos falando no começo. Muitas vezes você percebe aí que o acolhido se desmotiva no meio do tratamento, após 30 dias, 40 dias, após um longo período de tratamento. É muito importante que ele venha encontrar essa motivação em nós. Você é o agente de motivação na vida e no tratamento desse acolhido. Por quê? Por quê? Porque você está aí como profissional para poder mostrá-lo que o que ele está vivendo é uma crise e que essa crise é passageira. Ok? Os fatores que determinam a evolução de uma crise podem ser agrupados em 3 tipos. Então, o que que faz uma crise evoluir? Exemplo, eu quero dar um exemplo bem chulo, bem complexo, para que vocês possam pensar. Aqui na instituição onde eu sou responsável e fundador, no ano de 2014, nós tivemos uma situação que ela me marcou muito e é um exemplo assim que é até engraçado, mas muito importante a gente pensar. Nós estamos numa área de zona rural e passam fazendeiros na porta da nossa instituição. E uma fazendeira passou e deixou 4 cachos de banana, uma banana bonita e bem madura,
e ela precisava de ser consumida naquele momento. E o que eu fiz? Coloquei esses 4 cachos de banana num espaço que nós temos coletivo e falei: "Pessoal, podem comer, fique à vontade, ok?". O que alguns fizeram? Alguns comeram 10 bananas, outros comeram 3, mas o que aconteceu? Um acolhido estava no quarto, e ele volta para esse local de ambiente de convivência coletiva, e ele percebe, quando ele chega, só tinha uma banana. E ali ele come essa banana e o semblante dele começa a mudar. Eu estava próximo, tomando café, e aí, do nada, ele grita no meio do salão. Fala: "Pô, mas ninguém guardou para mim banana?". E naquele momento, eu era ali o profissional mais próximo. Eu virei, vou continuar chamando os exemplos de João, e falei assim: "Ô João, na verdade, eu coloquei a banana aí, nós acabamos de ganhar essa banana de uma fazendeira que passou no portão, para que todos pudessem comer. E eu queria até te pedir desculpa que eu não percebi que você não estava presente. Mas fica tranquilo que nós vamos providenciar mais bananas e você vai ter esse acesso". E aí, na hora, ele virou para mim e falou assim: "Ô rapaz, meu problema não é banana, não. Eu tenho dinheiro para comprar banana". E naquele momento eu identifiquei o problema do João. O João estava com uma crise de autossabotagem e o João queria colocar naquela banana o motivo para ele ir embora. E naquele momento eu sorri, abaixei o meu tom de voz e falei assim: "Ô João, eu vou comprar uma penca de banana e vou te dar. Pode ficar tranquilo, fica calmo". Ele virou e falou assim: "Não, estou indo embora. Estou indo embora, já não aguento mais". E aí eu me aproximei do João, comecei a falar baixinho com ele. Falei: "João, vamos bater um papo em particular, porque aqui pode gerar uma outra situação". E aí fui acompanhando o João para uma da nossa sala de atendimento, e ali comecei a bater um papo com o João, e o João começou a chorar. Eu falei: "João, seu problema não é banana, né? Você está passando por um momento de alta irritabilidade, você já tem alguns dias, né, deixado de transparecer a mudança no seu comportamento. Então, assim, eu estou aqui para te ajudar, mas o seu problema não é banana". E aí a gente bateu um papo, eu não consegui mudar a decisão do João de ir embora, mas o João foi embora da Serdade sem falar que o problema dele era banana, ou que o problema era a instituição. O João conseguiu entender e deixou muito claro para nós como equipe, como para a família dele, que ele estava abortando o tratamento, que ele não queria continuar mais. Por que eu estou te dando esse exemplo, um exemplo chulo, algo cômico, né, banana? Por quê? Quantas vezes nós temos problemas com familiares dos nossos acolhidos, porque nesse momento de irritabilidade dele, de repente com a banana, com o café, ou com uma abordagem nossa, de um dos nossos profissionais no grupo, e esse acolhido, essa acolhida, sai por muitas vezes transferindo essa responsabilidade para mim e para você, como gestor, como terapeuta, como monitor. Então, eu queria que você usasse essa ferramenta. No momento que isso acontecer de forma coletiva, você precisa de abaixar o seu tom de voz e chamar esse acolhido ou acolhida para perto, para poder resolver essa situação da maneira mais assertiva. Quero te dar uma dica. De repente, o problema é com outro na equipe. Você que está próximo, seja aquele que vai resolver. Nós temos um problema gravíssimo. O os monitores, coordenadores, terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, aquele que trabalha em comunidade terapêutica, às vezes ele está tendo um problema e o acolhido está querendo gerar esse problema como pessoal com ele. Não gostou de uma forma de abordagem ou até mesmo de uma colocação. E nós, como somos uma equipe, é muito importante que quem vai resolver esse problema naquele momento possa ser o outro. Por quê? Você tira o foco. Você aprendeu no slide passado que aquilo que você foca expande. Quando você olha para o problema, você só vê o problema, não vê a oportunidade. Então, vamos dar um exemplo. Está tendo algum de vocês que estão com um problema comigo aqui hoje no curso.
Mas eu tenho um outro profissional que está trabalhando comigo, o Claudinei. Ele trabalha colocando os slides. Então, se gera um problema aqui agora pessoal, o Claudinei toma a direção do que aqui está sendo feito, tira o foco desse problema para que eu possa voltar ou continuar. E muitas vezes a equipe tem dificuldade de trabalhar assim. Quero te dar alguns exemplos para que você pense. De repente, eu me comporto de forma inadequada com algum de vocês. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo um bate-papo quando nós acabarmos de gravar e você vai pensar em algo diferente do que eu estou falando ou de uma abordagem diferente. E naquele momento eu, por falta de conhecimento ou de sabedoria, eu começo a te tratar de uma forma indelicada e vira uma discussão. Nesse momento, o Claudinei vai entrar e vai assumir essa mediação, vai me tirar do cenário para ele poder acalmar essa situação. Existem alguns profissionais que eu vou me indispor com o Claudinei, da minha equipe, que está me ajudando a tentar resolver um problema que eu criei. Olha para você ver como que é crônico e complexo trabalhar em equipe. Então, é muito importante que nós venhamos entender problemas que acontecem no coletivo. É muito importante que nós, de forma rápida, venhamos sanar esse problema, para que ele não se agrave de forma particular. Depois você traz a resolução desse problema no coletivo. Mas vou te dar um exemplo: alguém surta. Nós vamos falar sobre isso na parte da tarde. Alguém surta no meio de uma palestra de um de vocês. Surtou emocionalmente, porque eu sei que vocês não trabalham com pessoas que têm problemas mentais, como eu também não trabalho, por sermos comunidade terapêutica. Mas o cara surtou emocionalmente, chutou a cadeira. Naquele momento, de forma rápida, a gente precisa de levá-lo para o particular, para que o cronograma não seja prejudicado, para que essa crise dele não venha passar para outros. Ok, pessoal? Então, é muito importante que nós venhamos ter sucesso nessa abordagem e entender o que determina essa evolução, ok? Gravidade dos eventos que causam as crises. É muito importante você entender o que causou essa crise. O que causou essa crise? Para quê? Para que você possa agir naquilo que causou. Ah, o Diego está extremamente irritado. Mas por quê? É uma crise de abstinência? Então, ela vai passar dentre 5 a 20 minutos. Então, vou pegar o Diego, vou com ele para o consultório, para a sala de atendimento, que daqui a pouco o Diego vai acalmar. Chega lá, eu vou servir para o Diego um cafezinho, vou dar uma água, vou bater com ele um papo, de repente, sobre futebol. E ele vai tirar o foco daquela crise e daqui a pouco ele está pronto para voltar e estar convivendo com os outros acolhidos. Então, eu preciso de entender o que causou essa crise. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recursos familiares, papéis flexíveis, características socioeconômicas e funcionais, cuidado, apoio emocional. Então, eu posso também identificar o que gerou isso. É uma crise através da dificuldade com a família? Vocês tiveram uma visita coletiva e eu fui o único que não recebi visita. Diante disso, isso gerou em mim uma revolta. E através dessa revolta eu parei de cumprir o cronograma. Eu tenho me comportado de uma forma inadequada com todos vocês. Ou então identifiquei o problema. Vamos lá dentro desse problema. Diego, nós percebemos que através da visita de domingo, o seu comportamento e a sua adesão ao tratamento mudou. E eu aqui, como profissional, eu estou aqui para poder te ajudar, Diego. Diego, você precisa de entender que o seu tratamento ele não está nas mãos da sua família. Diego, você é o agente principal nessa reabilitação. Diego, você não pode agir como vítima, mas sim como protagonista da sua reabilitação. Então, naquele momento, eu e você vamos instruir o Diego naquilo que ele precisa fazer. Diego, você está passando por uma dificuldade emocional, eu vou te dar apoio. Eu quero te ajudar, eu quero estar mais perto de você nesse plantão. Eu quero estar mais próximo. Diego, leia esse livro. Diego,
Vamos ter agora um filme terapêutico. É muito importante você observar essa história de superação, o que é tratado nesse tema para que você possa entender. Apoio social, família, amigos, comunidade e outras pessoas importantes podem ajudar a minimizar esse efeito. Existem momentos que só vocês, como equipe, às vezes não vão conseguir ter sucesso. E, de repente, uma ligação para um familiar vai trazer calmaria para o tratamento do Diego. Ah, Diego, mas hoje não é dia de ligação. A ligação aqui na nossa instituição é quinta-feira, chamada de vídeo domingo, visitas 2 vezes no mês, ok. Mas eu queria que você pensasse. De repente você está com um acolhido dando problema, pensando em abortar o tratamento. E às vezes ele ouvir um conselho do pai vai ajudar. Será que não vale a pena esse contato rápido para minimizar esses efeitos nocivos? De repente não é nem um familiar, é um amigo. De repente é um terapeuta de vocês que está de folga. É alguém que ele escolheu, alguém que para ele a voz é algo que acalma, a voz é algo que norteia, a voz é algo que fortalece. Será que essa ligação não vai minimizar esses efeitos? Então é muito importante nós identificarmos e não somente identificarmos, mas termos a condição de usar alguma ferramenta para ajudar. Eu queria falar um pouco sobre ansiedade. Comece a usar ferramentas para combater a ansiedade no tratamento dos seus acolhidos, das suas acolhidas. 33% da população mundial sofre de ansiedade. Alguns de vocês estão aí comigo hoje na sala, sofrem de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é você sofrer por algo que vai acontecer posteriormente. É você querer enfrentar uma dificuldade ou adversidade que você vai enfrentar posteriormente. E isso é muito comum na vida dos nossos acolhidos. Isso é algo que acontece. E como combater essa ansiedade aí dentro da comunidade terapêutica? Meditação. Meditação. Leitura. Leitura bíblica, para aqueles que gostam. Leitura secular, para aqueles que gostam. Tirar um tempo aí, vou trazer para vocês uma sugestão. Durante 10 minutos, antes de vocês começarem todas as atividades de vocês no dia a dia, aí na instituição, vocês vão pegar 10 minutos e vocês vão colocar música que traz paz e que acalma. Aqui na nossa instituição, nós usamos louvor. Mas sabe aquele louvor calmo? Ou sabe aquela música calma? E aí você vai parar antes das primeiras reuniões, das atividades com seus acolhidos, e vai ser esse tempo de meditação. Você vai levar esses acolhidos a fechar os olhos, nesse momento, sentados, de forma, cada um do jeito que achar melhor. E naquele momento, ele e ela vai começar a lidar com a meditação. O termo meditação é o termo ideal, por quê? Se você falar que vai ser um tempo de espiritualidade e você tiver um outro tempo de espiritualidade, a vigilância sanitária e saúde mental vai cair em cima de você. Vai trazer para você complicações. Então, você vai usar o termo meditação com música. Se você quiser colocar o louvor, que é o que eu faço aqui, você fica à vontade. E naquele momento, vocês vão ali, durante 10 minutos. Os primeiros 5 minutos vai ser esse tempo onde você vai deixar a música, todo mundo calado, de olhos fechados. E depois, um de vocês, terapeuta, que estiver assumindo aquela atividade, você vai pegar a voz, abaixa o som da música, abaixa o som, e você vai começar a liberar sobre a vida ali dos seus acolhidos e acolhidas palavras de incentivo, dizendo que eles são capazes de superar esse momento de adversidade. Que esse momento de dor, de luta, ele não vai se comparar com o resultado da recuperação de cada um deles.
que eles não são aquilo que aconteceu com eles, mas eles são o resultado daquilo que eles estão escolhendo, com foco, com objetivo. E aí cada um com a sua liberdade. E você vai perceber que esse momento de meditação durante o dia, ele vai trazer um resultado fantástico para o cotidiano, atividades físicas. É muito importante que você comece a incluir aí no cronograma atividade física, respeitando a dificuldade de cada um. De repente, eu estou com 170 quilos e estou fazendo um tratamento aí com vocês. Eu preciso que alguém tenha empatia para me dar a mão e dar uma volta comigo aí dentro do sítio, no meu ritmo, porque eu não consigo ir no ritmo dos outros acolhidos. Então, é muito importante que essas ferramentas sejam usadas para que possam vencer a ansiedade, ok? E trabalhar isso na raiz. Ei, a ansiedade. Eu estou querendo saber como é que está a minha família. Querido, hoje não é o dia de ligação, sua família está bem, você pode ter certeza disso. Se tivesse algum problema, eles teriam nos informado. Então, você precisa de ter disciplina, porque ela é importantíssima para a sua reabilitação, e esperar o dia da ligação. Por quê? A ansiedade é um comportamento de uso, é um comportamento de crise. Ok, pessoal? Pode passar o próximo slide, Claudinei, e já ir para o crise através do TUS. O que é o TUS, pessoal? Transtorno por uso de substância psicoativa. Então, todos nós trabalhamos com homens e mulheres que enfrentam o TUS. O que é o TUS? Transtorno por uso de substância psicoativa. Como lidar com a agressividade? Como lidar com a agressividade? Nós precisamos de entender que isso é uma crise do transtorno de uso de substância psicoativa. É muito importante, profissional, que você trabalhe, que você faça um grupo aí dentro da instituição sobre comunicação não agressiva. O que é isso, Diego? Você está falando sobre o quê? É muito importante que nós venhamos trabalhar aí dentro, de forma preventiva, na mudança da comunicação. Você já viu quando o acolhido fala assim, para mim não dá nada, mas se dá muito pouco. Isso é uma comunicação agressiva. E essa comunicação é uma comunicação que vai levar o acolhido no futuro ao uso. Eu quero te dar um outro exemplo. Você está conduzindo um grupo terapêutico e alguns dos acolhidos viram assim de uma forma agressiva e começam a debater com a opinião do outro. Isso é uma comunicação agressiva. Você não precisa de concordar com tudo que eu disse aqui, mas você precisa de me dar o direito de falar. Isso é respeito. Então, dentro da comunidade terapêutica, nós precisamos de ter um grupo aí, em 15 dias, de comunicação não agressiva. Eu não sei qual que é a realidade de vocês, mas quando eu paro para observar alguns telefonemas, nós emprestamos o smartphone da nossa instituição para videochamada. Então, o acolhido ele sai andando pelo sítio, na videochamada, e falando com o seu familiar. Existem alguns momentos que eu estou chegando, eu entro no portão sem que ninguém veja, eu vejo um acolhido gritando com o familiar, de uma forma extremamente agressiva. E eu preciso de tratar isso, dele ou dela, ok? O egocentrismo. O egocentrismo é o acolhido achar que ele é o centro aí da instituição, ele é o centro do tratamento. Todos os dias a psicóloga precisa de escutá-lo, porque não tem mais ninguém aí que ela precisa escutar. A necessidade dele é na hora. A necessidade dele precisa ser resolvida naquele momento. Você precisa de, como profissional, mostrar a ele que isso é egocentrismo. Ele não é o centro, ele faz parte do grupo. Transferência de responsabilidade. Quantas vezes que os nossos acolhidos transferem a responsabilidade para a instituição? Se você não fizer isso, eu vou embora. Ei, mais uma vez, você está com um comportamento
de autossabotagem. Você está transferindo a sua responsabilidade de reabilitação para mim. Transfere responsabilidade para a família, transfere responsabilidade para o outro acolhido. Por que você não fez o exercício terapêutico hoje? Ah, eu não fiz porque o João não fez. Mas o que tem a ver o João com você? Seu tratamento é individual, mesmo que ele seja realizado coletivo, o resultado dele é individual. Autossabotagem, já falei. Passa para o próximo slide para nós, por favor. Então, é muito importante que nós venhamos entender isso. Como atuar em momentos de crise? Primeiro, entender e identificar qual tipo de crise aquele acolhido, aquela acolhida está tendo. Isso precisa de ser forma rápida. Não é tudo que é abstinência. Não é tudo que é transferência de responsabilidade. Não é tudo que é irritabilidade. Então, de forma rápida, nós precisamos identificar isso. Segundo ponto. Estabilizar o indivíduo rapidamente, preservando a saúde do mesmo e dos demais do convívio. Isso precisa ser feito de forma rápida. Alguém tem uma crise dentro da sala de reunião e começa a pegar a cadeira e jogar no outro. De forma rápida e objetiva, você, como profissional, você precisa de chegar a ele com empatia, comandando ele com voz. Fez isso, você precisa de encaminhar ele para a RAPS. O que é a RAPS? Rede de Atenção Psicossocial. Diego, ele teve uma crise, ele teve um surto. Então, ele precisa de ir para o CAPS. Ah, ele teve uma crise de irritabilidade, ele precisa de ir para o consultório aí da instituição para que a psicóloga possa atendê-lo. Ok? Trazer a consciência que houve uma crise e a crise é uma oportunidade de mudança. Pegou isso? Trazê-lo ou trazê-la à consciência que isso é uma crise e que na crise ele e ela têm uma oportunidade de mudança. Quinto, mantenha calma e não permita que a crise influencie suas atitudes. E aqui eu quero chamar a nossa atenção. Quantos profissionais estão sendo denunciados? Terapeutas, monitores, coordenadores, psicólogos, assistentes sociais. Porque no momento de crise, dentro da comunidade terapêutica, ou até mesmo dentro do consultório, eles permitem que a crise influencie suas atitudes. Querido e querida, quero ter liberdade de chamar assim, é muito importante você entender que um dependente químico ele vai para uma comunidade terapêutica para ele dar problema. Você sabia disso? Se ele não desse nenhum tipo de problema, ele ficaria na casa dele, com a mamãe e com o papai dele, né? Tomando suco de maracujá e fazendo tudo aquilo que ele precisa fazer. Então, ele vai para uma comunidade terapêutica, ele vai para um consultório, porque ele está dando problema. Então, é muito importante que eu, como profissional, e você, não venhamos permitir que a crise dele venha influenciar nas nossas atitudes. Não seja alguém agressivo, não reaja de conformidade com a atitude do seu acolhido, mas seja alguém que mostra caminho. Mas, através das suas atitudes, estabilize a crise. Você, através desse conteúdo, através do que você tem estudado, através do que você tem vivido, é muito importante que você entenda. Você não pode agir de conformidade com a ação do seu acolhido. Vamos dar um exemplo. Se você gritar comigo, eu grito com você mais alto, porque eu sou o dono da instituição. Isso é loucura. Isso é irracionalidade. Eu sou o terapeuta aqui, se você gritar comigo, eu vou te agredir. Isso não existe. Isso é falta de ferramenta, de técnica. Por quê? Pode ser a situação mais extrema, com empatia, abaixando o seu tom de voz e comandando, você vai resolver aquele problema. Quero te dar alguns exemplos de comando. O acolhido está querendo brigar comigo. Aí eu viro para ele e falo assim, João, seu problema não sou eu, João. Você me conhece há 3 meses, João. Eu quero te ajudar, João. Mas me ajudar como, Diego? Se você está me corrigindo ou está fazendo o que eu não quero. João, nem sempre te ajudar é fazer tudo que você quer. Então, assim, João, eu queria que você entendesse isso. Eu estou aqui dando o meu melhor, João. Eu estou aqui me esforçando para te ajudar, querido.
Entenda o meu papel aqui. Eu não quero te punir, não estou aqui para te repreender, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu fui contratado por essa comunidade terapêutica para isso. Quando você perceber, o João começa a tirar o foco de você. Você que era alguém que estava tendo problema com o João, você é alguém que vai ajudar o João. Então, tenha esse entendimento. Tá? No momento de crise, não permita que a crise influencie as suas atitudes, mas, pelo contrário, influencie a crise com as suas atitudes. Você é capaz e eu acredito na sua condição. Sexto, tenha empatia pelo seu paciente. Se você não tiver empatia, você não consegue ajudá-lo. Existem discursos, um exemplo, você já tomou chá do Jatobon, você está mais uma vez aí manipulando, você está mais uma vez auto-sabotando. Essas abordagens só podem acontecer de forma pessoal dentro do consultório e, principalmente, após ele estar estável. Não são as primeiras falas. É depois que você acalma ele que você pode usar esses termos, ok? Um bom piloto, ele não aprendeu a ser bom no simulador no aeroporto, mas sim nos momentos de crise, tribulações em voo. Eu estou te passando um conteúdo aqui, mas você vai desenvolver esse conteúdo nas suas ações. Eu queria que a cada decisão que você for tomar hoje como profissional aí dentro da instituição, e aqui eu não estou entrando em normas e nem em cronograma da instituição, porque não me cabe, mas naquilo que você for fazer e que você é pago para fazer, você possa entender que você precisa de fazer isso da melhor maneira possível, com as ferramentas que você tem. E que você vai aprender e vai se desenvolver e vai crescer como profissional fazendo. De repente, você é um profissional que você tem sido reconhecido aí na instituição como alguém muito enérgico, pelos acolhidos e até por outros profissionais. Eu queria te chamar para uma nova abordagem. Queria que você fizesse um teste nesses 10 dias sequenciais. Muda a sua abordagem. Eu queria que você abaixasse um pouco o seu tom de voz. O meu tom de voz é muito alto. Meu tom de voz é extremamente alto e eu sou alguém com uma personalidade sanguínea, com alguns traços muito fortes. Então, algo que tem me ajudado muito é no momento das minhas intervenções, em qualquer área que seja. Às vezes eu dou palestra para 100 pessoas e sempre tem alguém que quer debater comigo. Quando eu falo sobre debater, é desconstruir aquilo que eu estou fazendo por algum motivo, isso é comum. Quando você estiver dando uma palestra, você vai perceber que não é todo mundo que concorda com aquilo que você está expondo. E eu aprendi a ganhar essas pessoas. E como que eu ganho essas pessoas? Primeiro, eu deixo essa pessoa falar. Quando ela acaba de falar, eu abaixo o meu tom de voz, que era o tom que eu estava usando na palestra. Desconstruo o que ela está falando com os argumentos, porque eu sei o que eu estou falando, como você sabe o que você está dizendo. E aquela pessoa que era uma pessoa que, de repente, ia me criticar no Facebook, falando, não gostei desse tipo de abordagem ou desse tema e tal, é alguém que passa a concordar com aquilo que a gente estava falando e expondo. Então, é muito importante que você entenda que você vai aprender no seu dia a dia, e esse dia a dia é muito importante para que você possa perceber onde está acertando, onde está errando. Leve o paciente a olhar para fora da crise e perceber o leque de oportunidade que ele tem, deixando assim de ser vítima da crise e se transformando em protagonista da sua própria história. Então, é muito importante que, vamos dar um exemplo, chegaram com uma demanda para você que é um outro acolhido. Você vai mostrar a ele que o problema dele não é o outro acolhido. Eu quero te dar 2 perguntas que você descaracteriza esse pensamento dele que o problema é outro acolhido, só para que você entenda. Você vai falar com ele assim, você conhece o João, tem quantos anos? Ele vai falar, não, para conhecer esse cara aqui dentro da instituição. Aí você fala com ele assim, você vai morar com o João? Aí ele vai regalar o olho, fala assim, rapaz, você está me tirando, morar com o João, rapaz, sou homem.
Aí você fala, mas olha para você ver como que você está dando tanta importância para o João na sua reabilitação. Você está pronto de arrumar um problema, de desistir do seu tratamento. Você está falando até em agredir o João. Se você agredir o João, eu vou te desligar do programa. Você está colocando a sua vida nas mãos do João. De uma forma rápida e objetiva. Você vai mostrar para ele que o João é um outro, uma pessoa também muito importante como ele, mas que não pode definir ele, que não pode definir a sua vida. Eu queria, nessa hora aqui, agradecer, né, a cada um de vocês que tem me escutado, né? Eu queria deixar para a sua reflexão. Eu costumo dizer que o primeiro filósofo que já participou, né, que já filosofou, ele se chama Salomão. E ele escreveu um livro que se chama Eclesiastes. E no capítulo de número 9, na frase de número 10, ele diz assim: tudo quanto você for fazer, faze-o de conformidade com as suas forças. Pois para onde vai, ó sepultura, não há ciência, trabalho e nem sabedoria alguma. Eu queria agradecer vocês, né? E queria pedir o Claudinei que parasse de gravar. Finaliza para nós, Claudinei, a gravação, que nós vamos abrir agora para um bate-papo.